Olá, seja bem-vindo a este estudo especial da Palavra de Deus. O tema de hoje, a novilha vermelha e a redenção. Certamente, de todos os sacrifícios requeridos por Deus, o mais singular, peculiar, é este da bezerra ruiva, da vaquinha vermelha. Justamente aqui nós temos a novilha vermelha desempenha um papel para nos trazer uma lição espiritual muito importante. Nós devemos nos aprofundar no estudo do serviço do santuário. Nós vemos que existia uma variedade muito grande, realmente, de diferentes sacrifícios, diferentes ofertas. E em tudo isso, Deus tinha como propósito lançar esclarecimento sobre o discorrer do plano da redenção, através de símbolos, através de cerimônias solenes, através justamente dessas experiências, eles deveriam então compreender o aspecto espiritual que estava sendo ensinado por detrás de tudo isso. O texto que nos servirá de base é Números 19, os versos 1 a 10. Declaram assim: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e sopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde, e será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Também um relato semelhante, trazendo algumas outras informações, pode ser conferido em Deuteronômio capítulo 21, os versos 1 a 9. Nós encontramos esse papel especial que desempenhava a cinza da novilha vermelha. Nós vemos que fazia parte dos rituais de purificação que envolviam então a água. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre os aspectos que foram declarados aqui nesse texto bíblico mais adiante, mas gostaria apenas de situar algumas coisas aqui já de primeira mão, que é o fato realmente de toda essa cerimônia ocorrer fora do arraial. Não era no altar, então, no pátio do santuário que ocorria, nem mesmo em outra localidade dentro, então, do arraial de Israel, mas fora. E nós encontramos algumas situações específicas aqui colocadas, visto que
havia a ligação mais próxima relacionada ao santuário era no ato do sacerdote tomar o sangue e espargir por 7 vezes. E encontramos então também a participação do pau de cedro, isopo, o carmesim, justamente jogado no fogo, então, na queima daquela novilha. O isopo, então, é uma planta, uma erva medicinal, de fato, de propriedades, então, antissépticas, e vários outros benefícios podem ser encontrados, e ela sempre esteve relacionada justamente com o aspecto de purificação. Nós vamos ver mais sobre isso na sequência. Também alguns comentaristas, eles compreendem que justamente essa queima da novilha por completo, acompanhada então desses elementos, pau de cedro, isopo e carmesim, tem então um simbolismo muito profundo da destruição final da terra pelo fogo, e ao mesmo tempo essa destruição ela é purificadora, como bem sabemos, e tudo isso ocorre devido realmente ao sacrifício de Cristo em nosso favor, e de maneira que tem um recomeço então esse planeta depois dessa destruição completa, todos os elementos sendo fundidos, destruídos, justamente tal como o apóstolo Pedro fala. Mas nós vemos algumas referências a essa cerimônia justamente em Hebreus 9, capítulo 11 a 14, e depois veremos também no capítulo 13, verso 12, informações interessantes que acabam se relacionando com essa cerimônia também. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, realmente, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele desenvolve esse raciocínio e, inclusive, neste livro, ele destaca muito que para a remissão dos pecados é necessário o derramamento de sangue. Mas também nesse mesmo livro, ele destaca que quase todas as coisas, justamente ocorre a purificação, ocorre a expiação pelo pecado, quase todas as coisas através do sangue. Havia algumas exceções. Nós sabemos que havia oferta então de alimentos, realmente existia a questão de espigas de milho tostadas, havia uma cerimônia relacionada a isso, que eram tostadas justamente no altar, havia a questão da farinha de trigo também sendo ofertada. Então nós temos essas poucas exceções no ritual do santuário, mas também se destaca o papel da água no serviço do santuário e o da cinza da novilha vermelha. E como já vimos no texto em que lemos, tinha um papel sim de expiação pelo pecado. Então nós encontramos aqui a realidade em Cristo, Ele que é o sumo sacerdote dos bens futuros, Ele que deveria ser sumo sacerdote num santuário celestial, não feito por mãos humanas. Ele não tinha o propósito, enquanto esteve na terra, de ser um santuário nesse tabernáculo terrestre, até porque
esse santuário terrestre, ele não está resolvendo as coisas em si, mas apontando para realidades celestiais e eternas. Então nós encontramos que também o sangue dos animais que era derramado, o sangue derramado por esses animais, na realidade, não efetuava a purificação, expiação do pecado, mas, de fato, agora, o sangue de Cristo ele é suficiente para o pagamento dos pecados, mas será aplicado os benefícios justamente àqueles que demonstrarem verdadeiro arrependimento, o novo nascimento através também do ministério do Espírito Santo, efetuando essa transformação de dentro para fora. Ellen White comenta sobre essa cerimônia no Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 120 até a 122. Vamos ler alguns trechos então. Ordenou-se outrora aos filhos de Israel que toda a congregação trouxesse uma oferta, a fim de purificá-la da contaminação cerimonial. Esse sacrifício era uma novilha vermelha e representava o perfeito sacrifício que deveria remir da poluição do pecado. Era esse um sacrifício ocasional para a purificação de todos os que, por necessidade ou acidentalmente, haviam tocado em cadáver. Todos os que entravam em contato com a morte eram de qualquer modo considerados cerimonialmente impuros. Destinava-se isso a impressionar profundamente a mente dos hebreus com o fato de que a morte veio em consequência do pecado, sendo, portanto, representação do pecado. Uma novilha, uma arca e uma serpente ardente apontam com insistência para uma grande oferta, o sacrifício de Cristo. Então, realmente nós vemos que essa cerimônia tinha por finalidade aspectos principalmente de purificação. Era um sacrifício que não era regular e frequente, mas ocasional. E nós vemos que, de fato, ocorria então todos esses elementos envolvendo a questão do contato com a morte, como representando a contaminação pelo pecado. Também a lepra tinha esse simbolismo da enfermidade moral do ser humano e, portanto, deveria ocorrer essa purificação cerimonial. Na continuação, essa novilha devia ser vermelha, o que era símbolo de sangue. Tinha de ser sem mancha nem defeito e nunca ter estado sob jugo. Cristo novamente é aqui representado. O Filho de Deus veio voluntariamente para realizar a obra da expiação. Não havia sobre ele julgo obrigatório, pois era independente e acima de toda a lei. Os anjos, como inteligentes mensageiros divinos, achavam-se sobre o jugo da obrigação. Nenhum sacrifício pessoal deles poderia expiar a culpa do homem caído. Somente Cristo está livre dos reclamos da lei para empreender a redenção da raça pecadora. Tinha ele poder para depor a vida e para retomá-la, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Então, o simbolismo de ser uma novilha que não tinha sido posto julgo aponta para a realidade dessa autonomia, dessa independência de Cristo, ainda que saibamos que a divindade triuna, ela efetua os seus projetos, seus propósitos de maneira em unidade. Realmente não há nenhum tipo de divergência entre essas três pessoas da divindade, mas sempre há uma convergência, uma unidade, então, em termos de natureza, caráter e propósito. Aqui nós vemos que não foi algo imposto sobre Cristo efetuar o sacrifício pela humanidade, mas aqui diz que ele veio voluntariamente. Ele se coloca no papel, já lá na eternidade, no concílio celestial,
ele se coloca como o fiador da raça humana. Havendo a queda do ser humano, ele viria em socorro da humanidade. Nós encontramos também relacionado a este assunto a questão do fato de que anjos estariam dispostos a efetuar esse sacrifício para que não vissem a humilhação, a morte do Filho de Deus, e, no entanto, ocorre que esses anjos não têm vida em si próprio. A vida deles é emprestada, é derivada. Existe uma única fonte de toda a vida em todo o universo, que é Deus. E dessa maneira, Jesus Cristo, sendo justamente como é colocado esse que tem poder para depor a vida e para retomá-la, ele poderia realizar esse sacrifício. Ele, como sendo Criador, ele sendo legislador da lei. Então, apenas realmente nessa posição, como plenamente divino, poderia haver esse resgate da humanidade que havia se extraviado. Na 121 já declara assim: a novilha sacrificial era conduzida para fora do arraial e morta da maneira mais impressionante. Assim, Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, pois o Calvário se achava fora dos muros da cidade. Isso se destinava a mostrar que Cristo não morreu pelos hebreus somente, mas por toda a humanidade. Ele proclama ao mundo caído que veio a fim de ser seu Redentor e insta com os homens a que aceitem a salvação que lhes oferece. Morta a novilha do modo mais solene, o sacerdote, trajando vestes puramente brancas, tomava nas mãos o sangue quando jorrava do corpo da vítima e lançava-o em direção do templo 7 vezes. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 21 e 22. Nós encontramos então essa referência à água sempre como agente purificador. Sabemos que é também símbolo do Espírito Santo, ele como esse agente da regeneração, enquanto que Cristo intercede por nós no santuário celestial, diante do trono de Deus, diante do Pai, ele intercedendo continuamente em favor do povo de Deus aqui na terra, apresentando os seus méritos, o seu sangue derramado em nosso lugar. Enquanto que ocorre isso no céu, o Espírito Santo então é enviado à terra para justamente efetuar essa intercessão dentro de nós, em nosso íntimo, em nosso coração, em nossas mentes, de maneira a despertar nossa consciência para o aspecto terrível, horrível do pecado e assim fazer concerto com Deus, fazer paz com Deus, através então da fé no sacrifício de Cristo Jesus, os méritos de Cristo, a sua justiça colocada, acreditada em nosso favor. Então encontramos aqui que naquela cerimônia era algo impressionante, que realmente deveria impressionar as mentes e deve impressionar a nós, que realmente este sacrifício da novilha vermelha tinha como propósito ensinar para o próprio povo hebreu, e não podemos perder de vista isto hoje, de que Cristo não morreu apenas pelos hebreus, mas por toda a humanidade. Assim como a novilha era conduzida fora do arraial e morta da maneira mais impressionante, aqui também Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém. Não era um sacrifício dentro do santuário, não era um sacrifício nem dentro do arraial, mas fora da cidade. E assim, dessa maneira, nós encontramos o fato de que Deus,
disponibilizou ao ser humano um sacrifício de valor infinito, suficiente para salvar a todos. Infelizmente, nem todos vão atrás, então, desse crédito disponibilizado. De fato, não fazem esse concerto com Deus e assim não são beneficiados por esse sacrifício de valor inestimável. Nós vemos que realmente é algo muito triste um sacrifício tão amplo deste ser tão pouco aproveitado pelo ser humano. Deus veio em socorro da humanidade. Deus tomou a iniciativa e nós, se hoje amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Aqui na continuação diz: o corpo da novilha era queimado e reduzido a cinzas, o que significava um sacrifício amplo e completo. As cinzas eram então reunidas por pessoa não contaminada pelo contato com o morto e colocadas num vaso que continha água provinda de uma corrente. Essa pessoa limpa e pura tomava então uma vara de cedro com estofo carmesim e um ramo de sopo, e aspergia o conteúdo do vaso sobre a tenda e sobre o povo reunido. Esta cerimônia era repetida várias vezes, a fim de ser completa, e fazia-se como purificação do pecado. Então, é um sacrifício que o corpo era queimado e reduzido a cinza, significando um sacrifício amplo e completo. Deveria ser suficiente para a purificação. O contato dessas cinzas, a água, deveria realmente levar à compreensão de que o ser humano não só se libertar da culpa do pecado, mas também do poder do pecado em suas vidas e se transformar em santificação, em purificação diante de Deus. Na 122 declara ainda: depois que a tenda fora aspergida com hisopo, acima da porta dos purificados era escrito: não sou meu, Senhor, sou teu. Assim deve ser com os que professam ser purificados pelo sangue de Cristo. Deus não é menos estrito hoje do que era nos tempos antigos. O salmista, em sua oração, refere-se a essa cerimônia simbólica quando diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51, versos 7, 10 e 12. Vejamos então que sempre relacionado a essas cerimônias de purificação havia esse agente, essa erva, essa planta, o hisopo. E havia cerimônias que envolviam também justamente usar o hisopo, a água purificadora, em favor então não só da pessoa, mas dos seus pertences, de tudo que era de sua propriedade. E assim também dedicando tudo ao serviço de Deus. Nós vemos que o salmista usa esse simbolismo tão conhecido, tão familiar deles em sua oração, e assim ele coloca como esse agente medicinal efetuando a purificação. Assim nós sabemos que o Espírito Santo pode sim nos limpar, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim. Ele pode transformar, tornar então o nosso caráter, justamente o nosso ser todo, mais alvo do que a neve. Devemos compreender que Deus quer essa inteireza de nossa vida, dos nossos propósitos,
serem dedicados a Ele. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, dessa maneira, devemos compreender as exigências realmente de Deus em nossas vidas. Semelhantemente, no Patriarcas e Profetas, na página 277, comenta neste mesmo sentido. Devemos crer que Ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. O hisopo empregado na aspersão do sangue era símbolo da purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres. Na oração do salmista, vê-se também a sua significação. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, 7. Caro irmão, caro amigo, sabemos o que significa isso? Cristo morreu pela humanidade, pelo mundo todo. Podemos compreender isso intelectualmente falando. Podemos compreender o sentido de estudo na teoria. Mas o próximo passo é justamente compreendermos o quê? Ele morreu por mim. Que o sacrifício de Cristo também ele é individual em favor de mim. Pode ser mais bonito quanto for compreendermos que Cristo, então, amou tanto esse mundo que Ele deu sua vida, mas Ele daria a sua vida em resgate apenas de um. Que realmente compreendamos quão horrível é recusarmos essa oferta que Deus oferece a nós. Quão terrível é preferirmos estar ao lado daquele inimigo de Deus, inimigo da verdade, inimigo de tudo que é bom. Prestarmos homenagem, prestarmos serviço a Ele, ainda que de maneira involuntária, mas quando continuamos numa vida de pecado, depois de sermos iluminados, realmente então estamos desprezando essa oferta da maneira mais terrível. Que possamos ter isso em mente e compreendermos: Cristo morreu por mim. E esse amor agora me constrange a obedecê-lo por amor. Não vai ser um fardo, mas sim fruto deste amor agora uma gratidão imensa por tudo que Ele já nos fez e continua a fazer continuamente por nós e ainda fará por cada um de nós. Aqui eu tenho um último tópico para apresentar para os irmãos e amigos a palavra de Deus, que nos impressiona sim em relação ao alcance do sacrifício de Cristo, da misericórdia de Deus pela essa raça pecadora, de maneira a compreendermos que a novilha vermelha, a bezerra ruiva, ela apontava para tudo isso. Primeiramente, queria ler em Romanos, capítulo 2, os versos 9 a 16, o que Paulo nos fala então sobre a salvação dos gentios, ou seja, a salvação dos que não eram do povo de Deus, não eram judeus, não eram hebreus. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas
os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. É apresentado várias vezes aqui no começo, primeiramente do judeu e também do grego. Porque essa linguagem, ao mesmo tempo que na sequência o apóstolo Paulo nos fala que para com Deus não há acepção de pessoas. O que justamente Paulo quer nos impressionar é que as vantagens, os benefícios do judeu eram muito maiores em termos de conhecimento, então, da revelação de Deus através das Escrituras. Não só a lei de Deus em si, mas toda a Escritura já revelada àquela altura. Vemos que, então, se faz o bem, recebe, então, boas coisas, glória, honra e paz a estes que fazem o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, o grego simbolizando os demais, os gentios. Aqui nós vemos que sim, mas também se faz o mal, mais dura a pena também. Pior situação fica o judeu com toda então a sua vantagem religiosa em relação aos demais que agora estavam sendo iluminados pela primeira vez. Mas aqui Paulo fala mais do que isso. Ele nos apresenta aqueles que não chegaram ao entendimento da lei escrita de Deus. Mas isso não significa que eles não tenham uma lei inscrita, imprimida em seus corações e que o Espírito Santo, através da consciência, mexe com eles. Aqui fala, então, das obras da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Esse texto não pode ser apresentado como simplesmente dizendo do padecimento, do perecer dos gentios que ficam nessa condição de não conhecer a revelação escrita de Deus. Aqui nós vemos que realmente no verso 14 deixa muito claro, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Estes então que são apresentados aqui nesse texto praticam o bem através da operação do Espírito Santo. Obviamente que existe a experiência daqueles que escolhem o caminho do mal entre os gentios e perecerão. Não conheceram a lei escrita, mas tiveram a oportunidade através da lei inscrita no seu coração de praticar o bem ao próximo. Mas aqui nós vemos que também tem aqueles que escolhem o lado do bem. E esses, então, foram lei para si mesmos. A sua consciência acusava e impedia de fazer o mal. Vejamos, então, que realmente existe aspectos da lei dos 10 mandamentos que são de alcance mais universal em todas as civilizações. Por exemplo, o princípio áureo de não fazer ao próximo o que você não gostaria que ele fizesse com você. Então, nisso se baseia toda a segunda tábua da lei de Deus, esse amor ao próximo como a nós mesmos. Então, nessa situação, nós vemos que realmente muitos gentios tiveram a oportunidade, assim, com a operação do Espírito Santo, realizar esse bem. Em relação à primeira tábua da lei, se torna mais difícil a compreensão
sem o relato escrito. Mas ainda assim, muitos entre os gentios também, ao decorrer dos séculos, se envolviam justamente daquelas práticas pagãs com deuses, então, com uma personalidade terrena, baixa, e assim focavam realmente naquele que seria o Deus criador de tudo. Buscar de alguma maneira prestar homenagem, adoração, culto apenas a este Deus, então, criador de tudo, acima disso tudo, o que eles viam, ainda que fosse, em grande parte, um Deus desconhecido para eles. Assim nós vemos que é como Paulo testifica daqueles no Areópago, lá em Atenas, que tinham altar ao Deus desconhecido, e nesse altar não havia imagem, justamente. Então é importante termos essa compreensão. E dentre todos os pontos do mandamento, o quarto mandamento, o sábado, é justamente o mais específico de todos, exigindo então a obediência de um dia específico da semana, como dia de descanso, de santificação, de adoração a Deus em especial. Então, quando nós encontramos tudo isso, vemos que realmente não é à toa que é apresentado na palavra de Deus que o sábado é esse sinal entre Deus e seu povo. Então é algo mais específico àqueles que se agregam ao povo de Deus. Mas aqui nós estamos vendo no relato de Romanos 2 que há justamente essa salvação para esses gentios. E em complemento, queria trazer 2 textos finais de Ellen White, em que ela comenta essa questão, trazendo alguns outros textos em perspectiva para nós compreendermos. O primeiro é Parábolas de Jesus, página 385. Diz assim: onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Santo Espírito de Deus. Nas profundezas do paganismo, os homens que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, que nunca ouviram o nome de Cristo, têm sido bondosos com seus servos, protegendo-os com o risco da própria vida. Seus atos mostram a operação de um poder divino. O Espírito Santo implantou a graça de Cristo no coração do selvagem, despertando nele a simpatia contrária à sua natureza e à sua educação. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, João 9, está ali brilhando na alma, e esta luz, se atendida, lhe guiará aos pés para o reino de Deus. Então o texto de João 9 deixa muito claro que a luz verdadeira, ela vem e ilumina todos. A morte de Cristo deve atrair a todos. Realmente o Espírito Santo vem em operação a todos os seres humanos. E nós vemos que toda a bondade que é efetuada pelo ser humano, realmente essa bondade efetuada pelo ser humano é já a operação do Espírito Santo em seu coração. Tecnicamente, isso muitas vezes é chamado no meio teológico de graça comum, graça preveniente. Aquela graça que vem sobre todos os seres humanos. Ainda não é a graça salvífica. Apenas aqueles que não resistirem a essa operação do Espírito Santo é que serão salvos. É uma questão de ceder a essa operação ou resistir. Então, dessa maneira, nós vemos esse texto revelando isso, a atração do Espírito Santo para todos os seres humanos. E nós vemos desses pagãos
que não têm conhecimento da lei escrita de Deus, que não ouviram o nome de Cristo, mas fala do Espírito Santo implantar a graça de Cristo no coração desse selvagem. E assim, algo que vai contra a natureza pecaminosa do ser humano, contra o costume, a educação que ele recebeu, ele agora praticando boas obras. Também no texto a seguir ainda amplia um pouco mais essa questão. É um texto do Desejar de Todas as Nações, página 638, comentando justamente a cena de julgamento final, da separação das ovelhas e dos bodes, como está registrado lá em Mateus 25, os versos 31 a 46. Aqui é declarado o seguinte nesse trecho: aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com o perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. Irmãos, tal revelação para nós deve nos encher o coração de amor, de gratidão a Deus, da certeza da justiça e misericórdia do nosso Deus. Podemos não compreender completamente tudo desse lado da eternidade, mas tenhamos confiança plena que Ele julgará retamente cada caso. Aqui nós vemos essa situação, que aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas aqui não deixa aleatória essa questão, mas nutriram seus princípios. Os princípios cristãos que a Bíblia revela, eles praticaram em sua vida. Por isso que lá, em Romanos 2, o que Paulo tinha dito justamente no verso 13? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui nos mostra essa realidade maravilhosa do alcance da operação de Deus em resgate da humanidade, mesmo entre os pagãos e gentios que não ouviram sobre a revelação escrita de Deus, a sua lei e muito menos o nome de Cristo, o Messias tão longamente prometido, sendo aquele carpinteiro Jesus de Nazaré. Muitos podem se ater ao detalhe do texto falar justamente de missionários, tanto o texto anterior como esse,
fala de acolherem com simpatia os missionários, justamente missionários cristãos, aqui seria a referência, e mesmo correndo risco de vida, auxiliando eles. Mas aqui não deve nos levar à compreensão que, olha, eles só alcançaram a salvação então porque vieram esses missionários. Não é isso que o texto está dizendo. Existem aqueles que chegaram a ser alcançados, mas já estavam em boa condição mesmo antes desses missionários chegarem lá. Alguns eventualmente são alcançados, mas outros não têm essa oportunidade, vêm a falecer nessa condição, ignorantes então. Aqui deixa muito claro a continuação do texto. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Não chegou, não alcançou os missionários lá. Todavia não perecerão. Então esses ouviram a voz de Deus em suas consciências, através do livro da natureza, e fizeram aquilo que a lei de Deus requeria. Suas obras testificam então da operação do Espírito Santo no coração deles, e eles são reconhecidos como filhos de Deus. Aqui diz, muito claro o texto. E o maravilhoso é que estes, quando resgatados, e agora, juntamente com os redimidos, eles então estarão surpresos, surpreendidos, e bem as palavras do Salvador: quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos a mim, o fizestes. Neste momento, então, é que eles estão conhecendo a Jesus Cristo pela primeira vez. Eles agora, com alegria, uma alegria tremenda, uma surpresa, um gozo ante as aprovações, eles estão olhando face a face para Jesus Cristo. Vemos que em toda essa situação em que passaram com tão pouca luz, eles andaram em conformidade com a luz que eles receberam. Viveram à altura da pequena luz que tiveram, e por isso estarão entre os salvos, dentre as nações, dentre esses gentios, pagãos. Estes então serão salvos. O alcance do sacrifício de Cristo é tremendo. Por isso que vejo nesse tema uma relação com o assunto da novilha vermelha. Para nós que temos o privilégio de tamanha luz, ainda mais o acúmulo da luz de todas as gerações agora, numa culminância do conhecimento de Deus nos últimos dias da história terrestre, nós temos um dever muito grande. As 3 mensagens angélicas serem proclamadas ao mundo. Que tenhamos esse desejo em nossos corações de andarmos à altura da luz que tivemos. De nada adiantará ser um ouvinte da lei, de nada adiantará termos de maneira muito precisa todo entendimento teológico, doutrinário, toda a profundidade da palavra de Deus, se isso não mudar os nossos corações primeiramente, e isso resultar numa mudança de vida, uma mudança em todo o nosso arredor. Fico então muito contente com o privilégio de apresentar essa mensagem, que realmente o
propósito maior de todo esse conhecimento que tivemos hoje é o reconhecimento do amor de Deus. Que isso esteja muito claro em nossas mentes e que isso seja mais do que suficiente para realmente tomarmos uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E caso já tenhamos tomado essa decisão ao lado dele, que seja o nosso propósito firme, vigoroso, perseverar até o fim, para que assim alcancemos a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. Amém.